Hoje nós iremos falar sobre um plano de emergência para resgatar os materiais que passaram por um sinistro de emergência por enchente. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é montar um plano para conseguir fazer uma ação de resposta para essa ação do que aconteceu. Então, a primeira situação é a gente tem que manter a calma, começar a pensar na prioridade, o que é realmente o primeiro salvamento são das pessoas ali naquele local, depois é que a gente vai salvar realmente o acervo e o que sobrou daquele acervo. E avaliar as responsabilidades e as capacidades de cada um também. Então, a gente vai evitar ou minimizar os danos do que já aconteceu. Então, na verdade, a gente vai tentar segregar isso, separar esses materiais ou de forma que a gente consiga fazer a salvaguarda do material. E uma das respostas num sinistro de emergência por inundação ou alagamento é tentar separar algumas ações, né? A primeira delas, avisar os responsáveis, cortar energia elétrica, localizar origens da inundação, tentar diminuí-la ou até estancá-la, proteger ou remover o acervo dali. Mas, como a gente já sabe, em várias situações, o próprio acervo foi inundado também. E evacuar o local, retirar e avaliar os danos e ativar um plano de recuperação, aí no caso, de salvamento e recuperação. O que a gente pode pensar também é esses locais que têm esses acervos documentais ou mesmo documentos de empresas, documentos pessoais, como que a gente pode fazer, né? Definir algumas rotas que a gente pode levar esse material para ser salvaguardado. A gente vai ver um tipo de recebimento ou de modos de transporte para poder transportar esse material para não danificar mais. E tentar elaborar uma etapa de trabalho para a gente salvaguardar esse material. Quando a gente está tentando resgatar ou estabilizar esses documentos que eles estão em riscos, a gente tem que pensar como classificar eles e para a gente tentar priorizar quais são os... A gente tem que tentar estabilizar os documentos, né? E isso a gente vai priorizar a intensidade do dano por fragilidade do suporte que estão ali. E também a importância dos documentos que eles são. Então, a gente tem que tentar fazer uma prévia seleção do que existe. Para a gente pensar, estabilizar um pouquinho esses documentos, a gente tem que pensar como estabilizar aquele ambiente, né? Tentar limpar alguma área daquela estrutura do prédio, saber que salas que a gente pode ocupar ali para fazer a distribuição de documentos para secagem, tentar baixar a umidade relativa e ver se também baixando a temperatura e umidade relativa, às vezes é um lote muito grande de documentos, a gente pode pensar até mesmo em colocar dentro de geladeiras ou de freezers para poder acomodar esses documentos até a gente ter tempo de fazer o processo de secagem corretamente. Então, às vezes a gente fala de diminuir a umidade relativa e também a temperatura para que não cresça, não reproduza aí fungos ou cresça bactérias também no meio desses documentos. Para garantir também tanto a segurança de quem vai manusear nisso naquele momento quanto depois naquele acervo. A gente tem que tentar elaborar então um jeito de limpar uma área para conseguir fazer a segregação e a separação do material. Entender um pouquinho do que é esse suporte de papel, ele é importante, né? Se a gente está trabalhando com um acervo de papel novo, se é um papel de escritório, se é um papel administrativo, se é um papel do RH, geralmente a documentação ela é impressa, assinada, tem fotos,
tem às vezes livro de registro de funcionários ou até mesmo a documentação que circula pelo local, né? Então entender um pouquinho do que é esse papel. É um papel novo, é um papel antigo? A gente sabe se é um papel que ele tem um tipo de revestimento como o couché ou se ele é um papel mais tipo offset, o vulgo que a gente chama de sulfite, né? E o ideal seria trabalhar com EPIs, né, para luvas de segurança, algum material que seja para proteção do indivíduo que vai manusear naquele acervo. E sempre que a gente for manusear nisso, é ter a segurança de que você está manuseando um acervo que lhe foi permitido que você mexa. Então, saber se ali você pode manuseá-los, né, corretamente. A gente tem que fazer uma segregação do que é um material que vai ser seco e uma tentativa de recuperação, daqueles que não são materiais importantes para a gente. Então, tentar, por exemplo, envelopes, pastas ou mesmo caixas, caixa de papelão que a gente pode substituir, a gente não vai priorizar o atendimento de secagem para esse material. A gente tem que ir direto na fonte onde a gente precisa. Então, na verdade, a gente vai separar algumas coisas que não são bem os materiais que a gente quer preservar ali do acervo. Acervo, modo de dizer, né? Ele pode ser qualquer material que você tenha ali que você está querendo preservar. Nesse momento, para a gente estabilizar rapidamente o que aconteceu, alguns casos seriam interessantes fazer o enxágue para a gente retirar o barro emergencial, o barro da superfície que tem ali. Como geralmente a quantidade ali vai ser muito grande, a gente pode achar uma área onde a gente pode mantê-la limpa e distribuir em cima dessa área várias papéis, jornais, papel toalha, o que tiver que ele possa dar um suporte vamos dizer, de base para que eu consiga distribuir aqueles documentos sobre esse material para fazer o processo de secagem. O interessante seria também de que cada equipe que é responsável por cada departamento dentro da empresa estivesse junto, porque aquele funcionário que trabalha, por exemplo, no RH, ele sabe qual é o móvel onde ele guardava a documentação importante ou a gaveta que era guardada essa documentação. Então, quando ele retirar aquela gaveta, ele vai ver que vai ter bastante barro acumulado sobre essa área e mesmo assim, às vezes você pode tirar a folha de cima ou que não seja importante, é lógico, né? Uma pasta, alguma coisa assim, retirar os documentos de dentro de sacos plásticos e começar a pensar numa forma de distribuir isso sobre o local para ir fazendo o processo de secagem, né? No momento em que o material ele está molhado, é muito fácil da gente rasgar, quebrar ou a mesmo passar alguma coisa que você tente, um papel toalha que seja por cima, você nesse movimento está fazendo uma abrasão sobre a superfície de papel e ali você pode rasgá-lo também, danificar. A gente tem que evitar também um local que você sabe que já drenou mais a água e que cresceu esporos de fungos ou que aquilo esteja contaminado, preto, sujo, com muito fungo, de não estar em contato juntamente com os outros materiais que às vezes não está ainda nesse estágio. Então, o que a gente faz normalmente é separar esses materiais para tentar fazer um processo de secagem. No momento, sem molhar eles, tentando soltar algumas folhas, alguns lotes e colocar de montanhas assim naquele local, naquele ambiente. Então, se você tiver o funcionário que trabalha naquele local, que sabe qual é a documentação importante e já tem isso separado, é só colocar entre lotes de montinhos numa certa área, localizar, deixar etiquetas, deixar marcações para se identificar essa documentação, para você não ter tanto
trabalho também no processo de voltar ali e não saber que documentação é aquela que foi seca. Então, no momento de organização, né? Por isso que a gente tem que separar muito bem os espaços onde a gente vai trabalhar. A gente tem que tentar, mais ou menos, ou numerar e fazer uma lista da onde está sendo, aonde você vai colocar esse material para secar, ou o que é esse material que você está secando, para facilmente você depois reordenar ele, colocar ele na ordem. Quando você tem uma pilha também muito grande de material, o ideal é que você separe ela por partes para que fique mais fácil no processo de secagem. Tire os sacos plásticos, aqueles de 4 furos, que é onde a gente faz o armazenamento comumente, e deixe secar papel sobre papel. Você tem métodos também que você pode, se tiver muito papel toalha ou papéis mata-borrões, papéis que possa sugar essa umidade, né? Levantar 4 ou 5 folhas dessa pilha e colocar entre elas um papel desse que vai absorver essa umidade. Até mesmo papel higiênico funciona. Levantar mais 4 ou 5 folhas e colocar um outro papel também ali para sugar essa umidade. Fazendo isso, a gente tem com que, com o passar do tempo, aquilo vá, vamos dizer, drenando a água maior que esteja ali, e aí depois a gente só tira os papéis e a gente consegue soltar folha a folha. Isso seria um jeito da gente conseguir, por exemplo, ordenar esse monte de folhas que precisam de um tratamento de secagem nesse momento.